E aí, tudo bem? Meu nome é Sérgio Grassi, eu sou músico, luthier, professor de guitarra e violão. Começando a nova temporada do Luthier Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber duas gerações aqui da história da música brasileira, né? O senhor Carlos Malagoli e o Érico Malagoli. Queria agradecer, muito obrigado pela presença de vocês. Pô, a gente que Olha, agradece. Sei que é Prazer difícil é nosso. vir para Sorocaba, né? Então eu queria começar agradecendo os patrocinadores, né? Primeiro a Garage Music. A Garage Music vende componentes para guitarra, potenciômetros, fita de cobre. Então, até se você quiser comprar uma fita de cobre, tem o cupom de desconto. Você entra lá na compra e coloca GRACE10. Eu vou deixar aqui na descrição. Então, a Garage Music. E queria convidar vocês a conhecerem o meu curso de regulagem para guitarra, violão e contrabaixo. Se você quer entrar na luthieria, quer aprender luthieria, ou então se você é músico e precisa regular os seus instrumentos, conheça o curso Regule Seu Instrumento. Vocês fazem parte da história, né, da música do Brasil. E é verdade mesmo, né? Eu acho que essa parte técnica da música, né? Sim. Então, eu queria que vocês contassem um pouco como começou a Malagoli. Muita gente já conhece a história, né? Mas também tem gente que não sabe Sim, de tudo que vocês passaram, como que foi o começo, assim, como que deu o start da Malagoli. Isso aí é... é, Deixa a palavra, Carlos. recordar tudo é difícil, né? Em O sequência, o assim, importante mas... é que vocês tinham uma banda, né? Começou a gente jovem, né? E aquela febre do rock pegando aqui no Brasil também, né? Uhum. Então, a vontade de tocar, ter uma banda, né? Uhum. Então, a gente, primeiro em casa, com violão, tinha um pouco de referência, que o meu pai era músico, apesar era outro tipo de instrumento, era flauta e sax, né? E era os irmãos que tinha a banda? Não. Não? A banda dele era com um irmão Com um irmão, tá. e mais dois amigos. Aham. Nós começamos em casa a aprender o violão primeiro, né? Primeiros toques, né? Sim. E aí a gente ia ver o pessoal, bandas, que tinha muita banda ali perto, Uhum. na Pompeia, né? Pompeia, né? E a gente olhando, a vontade de ter uma banda também, mas comprar uma guitarra naquela época era coisa difícil. Era, né? Era caro. Tá? Então... O que tinha na época, assim, de marcas, assim? Tinha Giannini, Del Vecchio... De Giorgio. Não, de Não? Giorgio nunca fabricou guitarra. Ah, sim, violões, né? Violões. Uhum. A Felpa. É como guitarra de referência, assim, mas era Giannini, né? Uhum. Não tinha outra. Sim. Tinha Rei, tinha umas guitarrinhas, né? Uhum. Mas aí o meu pai, ele tinha marcenaria. Legal. Eu trabalhava também lá junto com ele. Uhum. Mas ele fazia móveis de estilo, né? Umas coisas malucas, tudo entalhado. Nossa, havia trabalho. E aquele trabalho dele estava, na época, numa decadência. Uhum. Né? Mas a gente, muito simples, ia levando a coisa. Uhum. E aí a gente, como tinha essa facilidade de mexer com madeira, então eu tinha meu irmão, que esse sim fez parte da banda, ele era o solista, o José. Ele era um cara assim muito habilidoso, né? Hoje ele seria um tremendo luthier. Sim. Mas na época nem se falava nessa palavra luthieria, né? É verdade. E ele fez a primeira guitarra. Eu junto, mais palpitando, né? Mas ele não, ele fazia os desenhos, né? E copiando algum modelo, assim? Tinha uma referência? Nunca. Sério? Não pegou umas referências, assim? Não. De medidas, talvez, né? Medida de escala, né? Foi interessante que... eu tinha esquecido isso. Bem antes, quando a gente estava aprendendo violão, um dia ele apareceu com uma guitarra Rei. Era bem feitinha, viu? Uhum. Era uma acústica. Tá. Né?
Ele apareceu em casa, nossa. Ele comprou na casa Bevilacqua. Sim. Em não sei quantos pagamentos. Nossa, a família toda. Ah, que loucura você comprar, gastar um dinheirão desse, né? Aham. E eu lembro que eu pegava aquela guitarra, não tinha amplificador, né? E eu ficava brincando, tirando algum sonzinho de rock nela, né? Uhum. E essa guitarra encheram tanto ele que ele devolveu ela. Nossa! Ele devolveu. Mas ele tinha tirado todas as medidas de então ele da se baseou, escala, né? Ah, que tudo. legal. Tá? Foi aí que ele Tá. pensou de fazer. Ele fez uma guitarra tipo uma... Como é que é o nome? Que seria a Sonic. Uma Strato. Stratosonic. Como se fosse uma Stratocaster, assim. Stratocaster. Tá, Ele fez com um captador. tá. E o captador? Como que O foi feito? captador ele pegou do seu Vitória. Ah, sim. Né? Uhum. Então ele fez, então ele ligava, ele gostava muito de eletrônica, né? Então ele fez ela, olha, naquela época, hein? Ele fez ela sem fio. Como assim? Ele fez um transmissor, né? Era uma caixinha que ligava na guitarra, né? Uhum. Isso eu nunca contei isso aí. Você me tinha me falado desse. Então ele, porque não tinha como ele o plug Ah, tá. colocar no rádio, né? Ele fez um transmissor. Então ele tirava uns toques. A minha irmã tinha um rádio Filco Uhum. de pilha. Então ele tocava. Colocava na estação da guitarra ali, né? Você vê? Que legal. O cara é engenhoso. Aham. E foi assim, né? Até que aí a gente quis fazer mesmo a guitarra legal, né? Uhum. Para poder fazer a banda. Então, nós fizemos uma, né? Aí ele desenhou, mas nunca se inspirou em outros modelos que tinha. Tá. Tanto que a nossa guitarra ela tinha um modelo completamente diferente Autoral das mesmo, que né? tinha no mercado, né? E aí nós fizemos uma guitarra. Aí nós fomos ver o ensaio, mas a gente já estava mais enturmado com o pessoal. Aí eles iam dar aquela paradinha, né? Dá uma ligadinha aqui na guitarra, né? Dar uns toques, usar o amplificador da banda que a gente ia assistir, né? Tá. Numa garagem. Sim. E aí, um dia, foi logo nos primeiros dias, um guitarrista falou, poxa, que é essa guitarra, né? É minha, né? Nunca vi. Quem é que fez? Fomos nós, né? Vocês querem vender essa guitarra? Vender, não sei, mas se quiser trocar com esse amplificador ali... Aí, ele podia fazer outra, né? Sim, já é o escambo. Aham. não deu outra. Sim. Tinha um baita amplificador, nem lembro a marca daquilo lá. Acho que era Alex. Alex? Né? Alex, né? Aham. E aí eu tinha um Fusquinha, botei aquele amplificador no Fusquinha e levamos para casa, né? Aí já tinha onde ligar uma Sim. guitarra, né? Eu tinha que fazer outra, Tem que né? fazer outra. E assim foi. Tá. Foi fazer, nós fizemos mais 2 guitarras depois, né? Aham. Aí, tanto que a nossa banda, no início, tinha o baterista, eu na base, o meu irmão no solo, e tinha o baixista, que é um amigo até hoje, um engenheiro. Ele tocava numa Delvecchio, uma guitarra Delvecchio, ele fazia o baixo nela. Ah, sim. Ele usava só as cordas de cima, né? Porque não tinha contrabaixo. A gente não tinha feito ainda contrabaixo. Contrabaixo já era uma coisa um pouquinho mais difícil de fazer, por causa do braço. Das medidas, né? Porque no início a gente não tinha tensor, né? Ah, sim. Então, você puxava a corda do baixo, ele Envergava, né? ele envergava. Mas aí a gente foi indo, aí fizemos contrabaixo e tudo. E eu comecei muito no Seu Vitório, né? Uhum. E
a gente já estava fazendo, assim, guitarra, assim, meio comercializando, né? Mas era um boca a boca, assim, Tá. nada de Não era uma loja. empresa ainda. Não é nada. Tinha marcenaria e a gente fazia lá alguma coisa, né? Uhum. E era tudo na unha, viu? Sim. Imagina que a gente fazia a alavanca, né? Ah, Recortava aquilo tudo com uma serra, tico-tico, sério? para ferro. Nossa. Então tinha uma maquininha que tinha lá na marcenaria, Aham. né? Então eu recortava aquilo, né? Vocês E- faziam a ponte. E fazia. Nossa. Fazia tudo na unha mesmo. Aham. né? Mas daí já tinha mais um irmão, né? Nessa época, o Duílio. Porque a gente fazia isso dentro da marcenaria. Sim. Daí Então começou a entrar um pessoal. Aham. Eles começaram a fazer parte, né? Mas numa dessas idas para o São Vitório, eu encontrei com um senhor que era fabricante de cordas. Tá. E ele ia no... sei. Ele ia no São Vitório comprar os kits de captadores. Já vinha... O São Vitório fazia ele montado, assim, de 1, de 2, né? Aham. De 3 captadores com a chavinha. Tá. Então, o senhor Nelson, que era dono da Rod, que era uma... Acho que não existe mais. Era... indústria musical Rod, era fabricante de corda. Nossa, dos nem sabia. E conversando, tinha um barzinho quase em frente onde os Mutantes ensaiavam, Ah, que legal. na Venezuela. Aham. Aí a gente ia tomar café lá, aí ele perguntou para mim, escuta, você faz guitarra? Expliquei a situação toda, né? Que meu pai, marcenaria, fazia. Ele falou, você não quer fazer para mim, vender? Eu compro. Quanto você consegue fabricar? A gente estava fazendo algumas por mês. Por né? mês. Eu peguei e chutei e falei, umas 50, né? Nossa. Ele falou, eu fico com todas. Nossa. Caramba. Ele falou, me passa o preço. Aí cheguei em casa lá, fizemos uma composição não para um consumidor, para aí já para um atacadista ele era. Sim. Né? Sim. Que ele comprava da Giannini, da Del Vecchio, ele comprava ele tinha uma empresa de distribuição de instrumentos, Tá. junto com a fábrica de corda. Aham. Que legal. Era grande. né? Era Nossa. grande. Quando eu fui lá na firma dele, falei, nossa. Nossa, uma produção grande, 50 guitarras por mês. né? E o cara... Pra quem fazia meia Nossa. dúzia. E né? o cara pagava tudo à vista. Aham. Putz, para nós. E vocês deram conta de fazer 50 por Sim, mês? aí entrou todo mundo da firma. Tá, né? tá. Da família, meu pai, né? Aí foi... E tinha marca? Já era Assim, aí Malagoli? eu coloquei... Era Sound. Sound, verdade. Sound. Sound. E... Então você vê que tinha o meu... Tinha o meu tio que tinha essa vibe mais técnica de desenvolver, mas o meu pai já tinha o tino comercial, Sim. né? Então já foi. E daí entraram a mão de obra da própria família, né? Sim. Que foi por isso que na caixinha colocamos o Zé aqui na frente, meu pai logo em cima aqui, como se tivesse, né, abraçando o produto, né? Mas, ó... O Zé é o que fazia... O técnico aí. Era o técnico. E repara, tem uns easter eggs, eu acho que eu nunca comentei isso na embalagem, que a gente procurou colocar isso representado. O Zé tá dando o captador pro meu pai. Tá. Tá sim. vendo? Então, a gente pensou em tudo nisso, assim. Então, o Zé tá sentado na bancada, fazendo a parte técnica, você em cima, recebendo, entendeu? E os outros irmãos, né? O seu sobrinho também que tá aqui, que são os que deram o apoio, né? Estavam trabalhando a mão lá de junto. obra ali, né? Que legal. E desenvolvendo também, Sim, né? desenvolvendo Lógico. também. Aliás, aproveitar, isso aqui eu trouxe um brinde para louco. você, Obrigado, cara. que tem a ver, até aproveitando, né? Que legal. Que daqui a pouco vai chegar na história, vai chegar nessa parte aí também. Nossa.
Nossa, que legal, ó. Os pedais sound. Depois eu coloco um insert aí. Legal. Que legal, hein? É, fez história, hein? Fez. Nossa, Tem uma placa aqui quantos pedais desses nós fizemos? Desculpa aqui. É mesmo? Daí meu pai assinou aqui, né? Ah, que Daí legal. tem a placa do circuito. S3 aqui. Tá. Que foi o mais famoso, né? Sim. Que legal. Ô, eu vou fazer um quadrinho, vou colocar lá na Legal. oficina. Legal. Legal. Obrigado, viu? Imagina. Obrigado mesmo. Foi uma sequência a firma, né? Porque Eu te cortei, você estava falando daquela parte que vocês tiveram que atender uma produção que vocês não tinham. De 50 guitarras. não foi E daí, fácil. daí o Sérgio perguntou se vocês deram conta. Vocês... Quanto tempo vocês... Na verdade, o maior problema que a gente encontrou para produzir mesmo foi a pintura. Ah, imaginei. A madeira foi fácil? Sim, porque o meu pai lidava com isso, né? É, mas verdade. não tinha Tava na pintura. marcenaria, Sim. né? Mas a pintura... E o que vocês usavam, assim, só por curiosidade, de madeira, assim, na época? Tipo de madeira. Tipo de madeira que vocês usavam? É o que tinha? O... Pinho. Pinho? Ah, legal. Aham. Não era... Era o que tinha. Era o que tinha, né? Aham. Depois, não, é isso bem no início, né? Uhum. Mas depois começamos com cedro, né? Cedro. Aí é o corpo de cedro Uhum. e o braço com marfim. Marfim. Ah, virou meio que A padrão. escala, né? Virou né? padrão, Carandá, exato. tá. E até hoje aparecem guitarras sound da época e elas estão íntegras. Sim. Né? Quer dizer, Não, madeira nacional, É, né? sim. Madeira... Tensor no Bacana. meio. Ah, e você que desenvolvia o Sim, tensor sim. também? Que legal. Funcionava mesmo. Aham. Porque a maioria fazia, até a Giannini, você ia regular aquilo lá e não mexia de jeito nenhum. Eu troco direto o tensor de Janine antigo. Né? Mas é isso aí, nós ficamos por um tempo fazendo guitarra, né? Uhum. Mas aí esse meu irmão, ele não parava de fuçar nas coisas, sabe? Sim. E saiu o amplificador, sound, Sound? transistorizado. Aham. Ele queria fazer, eu trouxe... Porque aí eu já estava em contato com um lojista, né? Uhum. Aliás, teve uma parte aí. Nós ficamos com esse seu Nelson por um tempo. Depois a gente começou a produzir muito. Tá. Aí quem não dava conta era ele, Ah, sim. de distribuir as guitarras. Aham. Aí eu tive que começar a pegar, conversei com ele de a gente começar a vender Leimar, que foi uma loja muito conhecida na época, Uhum. que, aliás, atendia todo o pessoal da Jovem Guarda, né? Sim. E Manon, Casa Manon, Uhum. Casa Sotero, e outras, né? Mesbla, o MAP. Mapping? MAP, eu que fiz a sessão de música dele. Verdade. Porque eu tinha um amigo que era gerente do pessoal lá. Uhum. Então, quando a gente se conheceu, eu falei das guitarras, eu falei, lá no MAP vende, vai lá dar uma olhada, né? Cheguei lá, tem uns violões, um baita de um espaço. Uhum. Eu chamei ele e falei, pô, Carmo, vocês têm estrutura aqui para fazer uma tremenda loja de instrumentos musicais aqui, né? Uhum. O que seria? Você explicar, nossa, ficou uma das principais. Que legal. A Rede dos Violões era o lugar que eles mais vendiam violões. Uhum. Puxa vida. Eu lembro do Mapping, ia na loja. A potência, né? Então, aí depois veio, né? Amplificadores, até que captadores, né? O captador veio justamente da fabricação. Vocês começaram, para essas guitarras, daí começaram a fazer os captadores. Porque aconteceu o seguinte, na época, o seu Vitório, aí já tinha surgido a Felpa. Uhum. A Felpa fazia amplificadores. Mas ela brigou com a Giannini, porque a Giannini começou... Porque quem fabricava os amplificadores de Giannini era a Felpa. Tá. E a Giannini começou a fabricar a eletrônica dentro ali da Vila Leopoldina. E separou. E a Felpa, lá em Socorro, num bairro lá, fez uma indústria enorme. Nossa. Maior que a Giannini. Uhum.
pegava um quarteirão inteiro, sabe? E eles começaram a fabricar as guitarras deles lá, né? E guitarras, amplificadores. Então, aí veio esse negócio da gente fabricar os captadores para esse pessoal, né? Então, o captador nunca paramos de fabricar, Sim. mas o que aconteceu? A guitarra começou a atrapalhar. Tá. Porque você imagina, fabricar guitarra, amplificador, captador, né? E depois Depois os os pedais. Podia focar só na parte eletrônica, né? Não mexer com a madeira e tal. Talvez hoje a gente teria ficado só nos captadores, como hoje estamos, né? E desenvolvido mais qualidade. Mas na época era muito veloz a coisa, né? Aquela época da Jovem Guarda, o pessoal de loja ficava desesperado, queria as coisas para ontem, né? Sim. Então você tinha que correr. E a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas que assiste não viveu aquela época, né? E a gente está falando de uma época que não tinha um produto importado como opção. Era fechado, né? Não tinha. Então, você tinha só esses fabricantes nacionais, eram poucas empresas, com uma demanda altíssima. Sim. Então, a não Jovem tinha Guarda- China, não tinha... Jovem Guarda, eu acho que trouxe muita gente para querer Nossa. tocar, né? É um boom, né? Deve ter É. sido um boom gigante. Até eu conto isso que eu vou falar agora, e pouca gente não acredita que houve uma situação dessa. Mas a Giannini, no início, ficava na Alameda Olga, lá na Barra Funda, né? E era um prédio grande. E eu fui com meu irmão na Santa Efigênia um sábado pegar algumas coisas lá para estar em potenciômetro, essas coisas. Aí eu estava subindo a Alameda Olga e vi um monte de gente sentada na calçada. Falei, puxa, aconteceu alguma coisa aí na Giannini. O que está acontecendo, né? Aí eu parei o carro. Você não acredita, era fila para comprar guitarra. Sério? Olha isso, cara. A Caramba! Giannini vendia as guitarras direto. Tá. Né? Mas não era Fila? uma época, sábado, que eles abriam, Era de sábado. Era um dia que... que liberava para o liberava. consumidor. Mas... E era mais barato? Não, eu acho que não, viu? É que não existia guitarra. Sim. Às vezes o cara ia na loja, acho que nem encontrava. né? Não encontrava, né? Nossa, que legal, não sabia disso. Mas fica numa fila, cara. Nossa. Você vê, eu acho que o que eu me lembre disso acontecendo com produto, mais recentemente, talvez os iPhone. Isso, né? no Pessoal lançamento No ali, lançamento, né? Agora... Era uma loucura. E tanto que hoje a gente quer trazer o profissional perto da gente, né? Na época, a gente não tinha tempo de atender essa gente. Tanto que a Giannini, eu lembro lá na Vila Leopoldina, na época do Jet Black, né? Eles, para chamar a atenção apesar que era gente ligado, era lojista, não era público, né? Eles tinham um palco enorme, né? Você entrava dentro da empresa, Da né? empresa tinha um... palco. E aquilo começou a aborrecer o pessoal do escritório, né? Tá. O barulho, e aqueles tremendões lá, né? Nossa. Mas era o próprio público que tocava ali ou era bandas que iam tocar? Não, bandas que... Tá. Eram os artistas, Os artistas né? mesmo. Artistas, que legal. né? E os melhores conjuntos que tinham na época, né? Iam lá, que a Giannini, na verdade, Patrocinava, né? dava para eles. Sim. Eram os primeiros endorsers, vamos dizer, né? Sim. Mas aí o cara via o palco lá, né? Com bateria, guitarra, tudo, baixo, né? Subia, né? E ficava tocando, né? Que barato. Eles tiveram que desmanchar. Caramba. A gente mesmo tinha, lá na firma, uma parte que tinha... Aliás, a gente ensaiava na firma. Então, a gente deixava os instrumentos tudo lá. E a gente lá, puxa, né?
Aí já o cara pegava a bateria, Aí já ninguém virou- trabalhava. Ninguém trabalha. Que barato. Verdade. Então você O funcionário fica feliz, né? começou a fechar a frente da firma Uhum. e isolar para esse pessoal não entrar, porque Tá. é uma coisa diferente. Hoje você quer o profissional ali Sim. junto com você, né? Sim. Mas naquela época você não tinha tempo para isso. Uhum. E como que chegou nos pedais aí? Olha, é difícil te explicar, mas foi um... Foi o Zé também que começou... Porque como eu estava sempre na Leimar e no Del Vecchio, que a Del Vecchio tinha lá junto com a indústria, que era lá na Rua Aurora. Sim. E o Ângelo me emprestava aparelhos, né? Ele sim, eu não sei como ele trazia esses Vox, Tá. né? Ele Electro viajava, Harmonics, né? Uhum. E era difícil você conseguir aquilo. Ele até, é engraçado que ele tinha um cofre para guardar aquilo. Ah, verdade. É segredo de... É Né? impressionante, ele ia pegar um Electro Harmonics e lá cofre. para não sumir, né? Aham. Então, E ele emprestava para vocês? Emprestava. É? O Só Ângelo que aí, era o sobrinho dos donos na época. Não, do filho. Filho. Tá. E aí o que acontecia? Levava para lá, meu irmão olhava, a gente testava, tocava. Puxa, acho que vale a pena fazer isso aqui, né? Uhum. Aí chegava pro Ângelo e falava, escuta, quanto é você me vende um aparelho desse? Era caro, viu? Mas tudo bem, porque eu sabia que aquilo lá a gente ia destruir. Aham. Porque aquilo Sim, vinha tudo cheio. verdade. Vinha com massa, Olha. uma massa, Tá. tipo massa plástica. Uhum. O pessoal não copiar, né? Caramba. Copiar, né? Mas esse meu irmão, às vezes ele destruía, mas ele não estragava o funcionamento do... Ele tinha Tá. uma paciência Aham. com tipo uma talhadeira bem pequenininha. Arqueologista ali do negócio. É, né? era É. tipo isso. Aham. Puxa, ele tirava toda aquela massa que tinha, sabe? Uhum. Para achar o transistor, né? Tá. Que era pegar as o medidas, integrado. É, o Né? coração. Mas ele fazia, acabava Barato. fazendo. E daí E foi aí que começou com... Sim, aí. Não só os pedais, como amplificadores vinham assim também, com Uhum. uma parte selada. Tá. Aqueles de margens que eu encontrei uma vez na empresa, antigos, era através do Ângelo também? Sim. Que legal. Eu tinha muita amizade com ele, né? Aham. Então. Tanto é que você pega o nosso padrão de cores de fio, é da Dimarzio, Sim, né? O sim. mesmo esquema de cores, porque foram os primeiros captadores importados que eles tiveram Tá. acesso. E uma vez eu encontrei um monte de captador de Dimarzio inteiro, desmontado. Aham. Era o laboratório. Era um ali, né? laboratório. Que legal. E é interessante que, até com relação aos pedais, este ano, acho que foi esse ano, né, o ano passado, eu encontrei uma caixa que meu pai, depois que o meu tio morreu em 21, meu pai falou, o Zé andou um tempo atrás tinha sido começo dos anos 80, Tá. né? Guardando vários amostras de pedais, Tudo novinho. tudo novinho, numa caixa. Mas assim, ninguém sabia onde estava essa caixa. Tá. E eu procurei. Só que sempre que eu estava procurando, tem muita coisa na empresa antiga, assim, né? Porque esse prédio que tinha a marcenaria do meu avô, a marcenaria ocupava um pedaço desse prédio. Uhum. Com o passar do tempo, eles compraram o prédio inteiro Tá. e virou nossa empresa. Sim. Só que hoje a gente está em outro prédio, embora esse primeiro prédio ainda tenha maquinário nosso que a gente usa, Tá. mas tem muita coisa lá guardada, né? Sim. Só para situar o pessoal, a empresa começou em 65, né? 65 como registro. Como registro, mas Eles começaram antes. começaram antes. É. Tá. Sim, Aham. meu pai abriu a marcenaria em 50. Nossa. Uma vez eu encontrei também um talão de nota móveis Stilart. Móveis estilares. Ah, que legal. E E daí você achou essa caixa?
Achei, então, daí eu fiquei procurando e não achava. Mas como tem muita coisa, eu tava procurando às vezes né, e aquela rotina da empresa, você não tem muito tempo. Eu lembrava, ia procurar, achava outra coisa, sabe? Porque você sabe, às vezes você tá procurando uma coisa e você acha outra. Mas um dia eu achei essa caixa com um monte de pedais, eu falei, nossa, isso aqui é a Arca Perdida. Sim. Pedais que eu só tinha ouvido falar, eu só tinha visto né? Nunca tinha pego na mão. Caramba. E aquele Devil's Fuzz. Nossa. E daí é engraçado que esse Devil's Fuzz tem um fabricante de pedais gringo que quer lançar esse pedal lá. Sério? E vocês têm? E a gente tem esse agora, né? Sim. Daí eu falei pro meu pai, puxa, você acredita? Olha a coincidência, né? A gente achou e tinha um desse Devil's Fuzz. Mas feito por nós, né? Ah, é? Ah, sim. Tá. Foi projetado lá. Caramba. Esse que tava lá, né? Sim, sim. Mas o cara que é uma marca americana, né? Que tá querendo relançar. Sim. Daí eu falei pro meu pai, poxa, esse era meu pedal preferido. Caramba. Engraçado, tudo combinou, Sim. assim, né? E só tem esse, assim, lá na empresa. Tem gente querendo, pô, você me arruma. Esse cara mesmo que quer comprar o pedal. Depois... Podia lançar isso aí, né? Então, Não. mas é que a gente tá muito focado nos eu captadores, sei. né? Aham. E essa coisa... Tem aquela teoria do pato, né? Não serve para todo mundo, mas lá na nossa empresa a gente já viu que é assim. Você quer, às vezes, fazer um monte de coisa e, às vezes, você acaba não fazendo nada 100%. Sim. Porque você não consegue dar 100% de atenção para tudo. Verdade. Então, a gente focou nos captadores de 20 e tantos anos para cá. O nosso foco são os captadores. Nós tivemos loja, tivemos marcenaria. A gente reabriu marcenaria nos anos 90. Mas a gente viu que o foco era o captador. Quando que foi esse pulo aí, que assim, virou Malagoli mesmo? Começo dos anos 2000. Eu acho que foi virar Malagoli, não foi nem por imposição nossa. Porque a gente, quando foi... A gente começou a mexer no começo dos anos 2000, nessa virada de século, no que veio... O Malagoli como empresa, desde o começo. Tá. Malagoli era razão 65. social. Ah, sim. Malagoli Eletrônica Limitada. Tá. Mas eu É que quero antes dizer, era a marca- conhecida como Sound, né? a marca fantasia era Fantasia Sound. era Sound. Era sound. Não, e falando uma coisa das guitarras, é interessante, a gente não parou com as guitarras assim, não vamos fabricar guitarra. Na época, televisor tinha aquela caixa de madeira, né? Então, nós encontramos lá no Tatuapé uma marcenaria enorme que fabricava caixa de televisor. Aí conversamos, eu e meu irmão, esse José, nós fomos lá, conversamos com eles, falaram, olha, a gente faz isso, né? Levamos uma guitarra, eles viram, eles tinham um maquinário espetacular. Vamos estudar. Quantas vocês querem por mês? 200. Né? O mínimo. Caramba. Mínimo de 200. Tá. Nossa, mas vinha... E era bem feita, viu? Sério? No começo é igual esse pessoal que foi para a China ensinar o chinês. Aí vocês ensinaram eles A o gente processo. ficava lá, Tá. né? Porque eles nunca tinham feito guitarra. Sim. Então, foi indo. Putz, mano, chegou um ponto, aquilo vinha tudo folhado de jacarandá, o corpo Tá. de jacarandá da Bahia. Olha né? só. Nossa, era uma guitarra Bonita, né? bonita, né? Elas com os captadores cromados, aí tinha aqueles lances de aquelas placas das chaves, tudo cromada, né? Com jacarandá escuro. Ficava uma guitarra bacana. Nós só paramos porque depois de um tempo a fábrica ela fechou. Tá. Nossa. Por causa desse negócio de televisor, que também começou vir os televisores já com... De plástico, né? Verdade. Injetado. Né? Que a TV era tipo um móvel, né? Não era aquele tubo Sim. que tinha, já foi diminuindo, né? E o móvel do televisor também foi acompanhando, né? Sim. E eles, não sei se foi por essa razão, mas sei que fechou. E aí, a gente não tinha mais paciência de pegar o outro e ensinar
tudo de novo. E já estava rolando E a parte dos captadores, a gente né? tinha muita coisa para Pedais. fazer. Então, Vendeu muito pedal também, né? Nossa. Pedal foi uma das coisas que mais Sim. vendia. Tanto que esse Leymar, ele praticamente comprava toda a nossa produção. Uhum. E é interessante essa coisa de eu gostar de carro, porque, embora hoje meu pai, ele se informe menos, você está sempre acompanhando, né, essa coisa de carro também, mas menos, eu sou mais vidrado, Sim. mas naquela época, ele trocava, ele gostava de carro bastante, acho que do jeito que eu gosto hoje, e ele trocava carro por mercadoria. Não tem uma Sim, história porque esse Abrão, que era o da Neymar. da Leymar, Uhum. eu não sei como ele tinha muito carro, carros bons, Uhum. né? E Americanos, né, os carros. então ele comprava da gente praticamente a produção de pedais. Aham. Então, aí conversa assim, Tinha sempre né? carro legal, então. Né? Eu era muito muito rápido para as coisas, sabe? Aham. Poxa, você tem esse carro aí? Poxa, quanto você quer? Ah, tanto. Ah, desconta na conta. Tá. Qual Aí foi sim, hein? o carro que você quase pegou aí? Um Mustang 68. Nossa. Conversível. Conversível ainda? Branco. Mas não deu certo? Não deu certo Não por deu conta por da causa da família. minha família. Verdade. Acho que devia ser. Você quer para negócio? Meu pai, não, é um excelente negócio. Pro senhor. Faz 2 por litro. Nossa, a Aham. gente vai economizar combustível. Com 20 Nossa. anos, com um 68. Mustang Já conversível. pensou? Puta merda. Eu gostaria que tivesse dado certo e tivesse ficado Nossa, eu dei na uma volta família. com aquele Imagina se carro tivesse até lá. hoje esse carro aí. 8 Fiquei cilindros. doente. Aham. Mas deve ter pegou uns carros bem legais também. Pegou, né? Né? Os caras. E era assim, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Eu viajei muito. Brasil todo. Uhum. Teve um ano que eu tinha um Bel Air. Que legal. Né? Que veio da troca aí também, não foi? Não. Isso eu comprei do fabricante de tarraxa. Tá. Era Orvat. Você vê como Orvat, essas a tarraxas gente aí são legais. era muito unido, né? Esse pessoal Sim. todo, né? E eu, num ano, eu marquei, deu 60 e poucos mil quilômetros. Nossa senhora. Só Dá em uma estrada. volta e meia na Caramba. terra aí. Só em estrada. E como que era a divulgação dos produtos? Era só no boca a boca? Porque não tinha comercial, televisão, Não, né? era direto a gente com a loja, né? Eles tinham alguma coisa de revistinha, aquelas Sim. revistinhas mas de... Mas não era- era esse o que Não era, trazia não, mesmo. Era o boca a boca, Tinha né? que estar em contato com o lojista. E o captador vendia para quem queria customizar ou porque estragava um e a pessoa comprava? Vocês têm essa noção? O captador, aconteceu o seguinte também. Logo quando nós começamos a fabricar guitarra, por que a gente começou a fabricar amplificador, ou captador? Porque o seu Vitório não dava conta de entregar. Uhum. Então, nossa, era uma briga. E ele tinha um sobrinho, o Cláudio, que tinha a minha idade na época também. Uhum. Puta, ele batia de frente, né? Sim. Então, E parecia eles que forneciam para empresas grandes. parecia que ele né? tinha o prazer de Giannini, falar. Aham. Não está pronto. Tá. Né? Mas ele tinha uma empresa ou era meio que... Tinha. Era o seu Vitório, depois virou um luthier, né? Sim. Mas nessa época fabricava captador. Tá. Então ele tá. que fornecia a fábrica do seu Vitório Giannini, para Giannini, Felpa. rei dos Ah, então era violões. grande, né? Então, não Só que ele não dava conta. Sim. Meu pai fala da Giannini que chegava a Kombis lá com os É. escudos, né? Nossa, vinha cheia. Nossa. E devolvia montado os tá. escudos Já com o vinha- captador. a Giannini não fazia nada. Pegava o escudo e Tá. enfiava na guitarra. Uhum. Então, num desses dias que eu fui lá, que eu precisava as guitarras prontas para entregar para o seu Nelson, que comprava 50 por mês, né? Uhum. E a gente desesperado. Aí, esse Cláudio, que era sobrinho do seu Vitório, ficava debochando, né? É um playboy da época, Sim, né? sim, sim. E aí eu falei para ele, Cláudio, acho que eu vou ser obrigado a fabricar captador, né? Ele falou,
Eu duvido que você fabrique. Ah, falou a palavra mágica, né? Você não fala isso pra um descendente de italiano? Não, falou a palavra mágica. Aí eu atrás duvido. de mim, eu não tinha percebido, estava um senhor, ele estava conversando com o seu Vitório, né? Aí, na hora que ele saindo, ele bateu em mim e falou, você quer tomar um café? Eu falei, vamos. Aí, no caminho, eu fui conversando com ele, eu falei... Ele falou... Não, ele perguntou primeiro, escuta, aquilo que você estava falando de fabricar captador, é sério? Eu falei, sim, nós já estamos mexendo com isso. Uhum. O meu pai estava fazendo os carretéis em madeira, Caramba, que legal. as caixinhas de madeira, de jacarandá, Nossa. porque ele não tinha como um ferramental, né? Uhum. Aí eu expliquei para ele, ele falou, escuta, eu sou dono da Rei dos Violões. Eu falei, puta merda. Ó, oportunidade, né? Aí ele falou, onde fica a tua firma, né? Aí eu peguei o endereço para ele e tudo. Ele passou lá para visitar a gente, ele viu que a gente estava mexendo com isso mesmo, né? Uhum. Ele falou, olha, você faz que eu compro Olha. para colocar, porque eu também não estou conseguindo os captadores. Tá. Ah, aquilo foi, né? E interessante que aí nós começamos a fazer, o Cláudio não saía da nossa firma também, porque ele ia buscar alavanca, porque a gente já fazia alavanca também. Tá. A gente fazia o cavalete, a alavanca, Que legal. que hoje vocês chamam de A ponte. a ponte, né? Tá. Então, a gente chamava de cavalete, né? Sim, sim. Então, essas peças, a gente... aqueles cordais, né? Para guitarra, que eram, na verdade, a alavanca, mas fixa, né? Tá. Era o mesmo modelo, né? Uhum. E ele ia buscar e ele viu. Ele falou, pô, vocês estão fazendo captador? Eu falei, você não duvidou? aí eu fui para o seu Vitório, porque o seu Vitório ele começou a me arrumar, que ele viu a nossa dificuldade. Você vê que Seu Vitório era ajudava o outro, né? bacana, ele era um né? cara muito legal, né? Ele falou, puxa, vocês estão fazendo tudo de madeira, eu arrumo para vocês o carretel e a caixinha. Uhum. Nós Legal. começamos a usar a caixinha do seu Vitório. Tá. Passou anos, o seu Vitório largou acabou a fábrica dele e ele fez uma luthieria, né? Uhum. Aí ele ia usar lá a nossa firma, a prensa, para fazer estampar certas peças para ele. Uhum. A gente fornecia coisa de captadores para Ah, ele. que legal. É um ajudava o Depois outro, a né? gente Que legal. teve todo o retorno, sabe? Uhum. Ele faleceu, Que legal. um amigão da Sim. gente, sabe? Né? E, você vê, o sobrinho nunca mais ouvi. Uhum. Esse desapareceu, mas o... Não deve estar mais no Não, ramo, não. né? É por isso que vocês deram certo, né? Porque um ajudou o outro ali, Sim, né? Tinha sim. alguém ali que É, atrapalhava o negócio, eu acho, né? e era uma equipe mesmo, né? Eles acabaram criando um esquema dos irmãos que cada um tinha A sua função. a sua né? função. Aham. E um não se metia, não vinha o tio que cuida... Porque tem um tio meu que faleceu também, que, nossa, era um querido. Esse cara era mais velho, O do Ilho. o Duílio, que ele tá aí também. E esse cara cuidava, depois que ele faleceu, a gente sempre soube a importância dele, mas depois que ele faleceu, a gente viu que a importância dele era muito maior. Que a gente começou a ver o que ele fazia na retaguarda, Sem Tá. a gente perceber. sem a gente perceber. Entendi. Sabe? Aquelas coisas, Tá faltando várias alguma pequenas coisa. coisas que na empresa era ele que estava lá suportando peças e tal. Mas esse meu tio tinha uma facilidade de mexer com o maquinário. Então, prensas, injetoras, era tudo com ele. Tá. E então, ele também dava esse apoio. Mas esse meu tio, lógico, muitas decisões foram feitas em conjunto, mas esse meu tio não vinha se intrometer na parte da administração, Não. de vendas. Cada um realmente tinha a sua legal. função definida. Isso era assim bem que interessante. Dá certo, né? Tinha um respeito, Sim, sim. né, de um com o outro. O Humberto da Gopi, Ah. você ouviu falar da Gopi? Aham. Ele tentou até
fazer guitarra também. Quantas noites ele passou lá com a gente lá. Ele até lançou, mas ele chamava a gente de Irmãos Metralha. Os Irmãos Metralha. Que legal. Muito legal. E assim foi, né? Você vê a empresa, até os anos 90, fabricando pedais. O foco daí ficou... Nos anos 80, acabou direcionando mais para pedais e captadores, né? Os captadores, naquela época já tinha a ideia, assim, de modelos de captadores? O que era meio que aconteceu... um padrão, assim? Era um padrão. O que eles tinham, que eu me lembro, não tinha um nome, assim, os modelos eram letras e números, né? E tinha humbucker single. Tinha humbucker single, mas eles tinham, nos dois, isso era interessante, a versão hot, né? Como se fosse uma versão hot. Então, era um captador, um humbucker tradicional, vamos supor, com 9K, e um hot com, sei lá, 12 14K, né? Sempre com imã cerâmica. A gente foi mexer para aumentar a linha de produtos e drasticamente a qualidade, mudar tudo no começo dos anos 2000, né? Mas a gente foi lançar esses captadores em 2003, 2004. Já mais firme, com a linha já um pouco mais completa em 2005. Só que como sound. Porque a gente sempre colocou o sound, daí aquela pergunta que você falou, como quando que virou Malagone. O sound foi a marca que a gente apresentou esses produtos. Só que a gente já tinha o sound antigo, porque tem uma coisa que a gente está esquecendo de falar dos captadores de violão. Sim. Tem uma linha também. Quem já não teve, né? Eu tive. Se não me engano, esse segundo violão aqui é meu primeiro violão, né? Esse? Ele já teve um sound. Não deu vecchio, né? Mas tinha aquele captadorzinho que vinha na boca do violão. O pessoal chamava de cristal. Cristal, né? Então, sabe quanto a gente fazia por mês? 10 mil. Caramba! E vendia para lojas, mas principalmente para atacados. Então, assim, ISO, Musical Express, tudo comprava da gente. Eu lembro que tinha Eles levavam de 1.000. Nossa! Tinha uma loja, desses atacados, que eu acho que nem era de instrumentos musicais, que ficava na Santa Ifigênia. Pan-Americana. Era de eletrônica. Nossa, a gente ia... Eu ia, quando eu era pequeno, meu pai me colocava na produção para ficar fazendo algumas coisinhas, mas eu ia fazer entrega, né? Levava caixas e caixas, né? Ia com aquela caravana. Ia com a caravana. Deitava o banco dela, enchia. Lotava só desse captador. Ia sempre 1.000. Você vê como diminuiu os músicos, né? Sim. É que o que aconteceu com o captador de violão também, e isso foi um dos motivos que a gente começou a olhar mais para os... Foram várias coisas, né? Mas os violões já começaram a vir com captador. Chinês, né? Sim. Então eles já vinham com equalizador. Né? Foi quase da noite para o dia. Quando abriu a importação, aconteceu isso dos violões. E as fábricas de guitarra que tinham aqui, ou elas fecharam, ou elas ficaram pequenas, né? Com o passar do tempo, focando em produto de mais qualidade e menor produção. Ou elas viraram importadoras, que várias fizeram isso. Acho que todas. Né? Não tinha como competir. Né? Eu acho que... Eu sempre falo isso. Acho que nós fomos... Acho que um dos únicos fabricantes mesmo que não se apegou à importação. Talvez a gente é de Jorge, né? Não, que não cedeu, né? De Jorge? Não, mas eles continuaram fabricando. Não, eles mandaram todo mundo embora. Depois mas eles começaram... mais recente, não é? Não. Depois teve de Jorge da China também, né? Tudo chinês. Né? Mas até quando eu estava em Oakland, eles ainda fabricavam. Não, né? Eles acabaram com tudo. Lembra que ela falou até que eles demitiram todos... E isso foi um estrago. Tanto na Giannini, que também fez isso aí, fez antes. E a de Giorgio. A Del Vecchio também. Porque aqueles Del Vecchio foi a primeira, acho que os antigos profissionais, eles ficavam ensinando o novo. Que chegava o empregado novo, né, e aprendendo. E viravam depois um profissional. Sim. Cortou. Nossa.
você não tem mais essa escola. Não tem. É. A Del Vecchio foi uma das que fecharam. Eles não foram para China Ah, não. Não. e não conseguiram manter a produção. Daí viraram Na verdade, antes de fechar, eles viraram aquela outra opção. Viraram uma empresa menor, É. lá na Rua Aurora, onde era a fábrica, tinha a loja sempre, né? Mandava fazer violão Mandava fazer com luthier. Tá. aí. Eles não fabricavam mais lá, né? Não. Agora, a de Jorge, ela começou, lembra, nas feiras, que tinha aquele violão com um equalizador? Aí já era importado. Já né? era chinês. Uhum. A Tajima Ah, sim. É, Tajima. começou a fazer tudo na China. A Tajima Não, ainda não sobrou manteve, nenhum. né? Não sobrou nenhum. Eles mantiveram, assim... A Rei uma fechou, que empresa era um pequena. violão É. simples. Sim, também. Fechou. Tonante. A Tonante fechou. Várias marcas fecharam. Uhum. E marcas que nem eram tão conhecidas. Tem Jennifer, tem várias marcas que estavam lá no produto de baixo custo. Acho que essas que se Sim. ferraram mais, né? A minha primeira guitarra foi a segunda linha da Jennifer. Era uma Magnus. Magnus? Magnus. Puxa vida. Era bem... Eu lembro essa Eu marca. falo que eu virei luthier por causa dela. Os captadores... Vou aprender a regular. Pra poder tocar, ela. era bem simplão, né? Aham. E toda essa gente aí, os captadores eram todos nossos. É. A gente fabricava muito captador. Nossa. Então você vê, O Strato e o Humbuck, nossa, fazia... E o Jazz Bass também, né? Sim, então você vê sim. isso tudo acontecendo nos anos 90, né? É. Daí a gente... Tudo isso acabou levando a gente a desenvolver ao que veio a se tornar nossa linha de captadores atuais. Né? Hoje nós somos até pequenos. Na época, chegamos a ter 60 funcionários. Nossa. Metade trabalhando para Rei. Ah, sim. Tá. Metade para Rei. Pra Rei. Tonante. Vocês... Tá. É. Uhum. Quando a gente lançou essa linha, que eu falei 2005, mais ou menos, a gente colocou como Sound. Tá. Porque a gente... Era a marca que a gente tinha para usar para captador, né? A marca que a gente trabalhava. Malagoli, razão social, sempre foi. Uhum. Só que as próprias pessoas, a loja e até os consumidores... Não, mas Sound era aqueles captadores mais baratos. Começaram a chamar, os captadores da Malagoli. Tá. E daí eu falei, mas a gente fez todas as embalagens escrito Sound, captadores Sound, né? A gente investiu nessa marca. E a gente tinha feito uma pesquisa que tinha tido um... Não, a gente fez uma pesquisa, mas teve uma outra coisa, a votação de uma revista lá, Música e Mercado, eu acho, que a gente ficou... A gente tinha duas marcas concorrendo, Malagoli e Sound. Caramba. E a Sound tinha ficado na frente. Daí a gente pegou, a Sound é mais conhecida, né? Bom, já que o pessoal chama de Malagoli e a gente quer Sound, vamos pôr Sound by Malagoli. Tá. Mas não teve jeito, o pessoal continuou. Uhum. Falei pro meu pai, vamos esquecer esse Sound, deixa... Que era o certo, para falar a verdade, né? O Sound tinha escrito a sua marca, vamos dizer, tinha colocado a sua marca na história lá, como os pedais, como os captadores de violão. Uhum. Isso aqui é uma outra coisa. Sim. Vamos dar o nosso sobrenome mesmo, né? E a gente até brincou, né? Bom, italiano não coloca o sobrenome coisa ruim, né? Sim, sim. Eu também, sou Graça italiano. Então. Muito legal. Porque o pessoal, principalmente o pessoal da parte comercial, lojista, conhecia a gente como Malagoli, né? Tá. Porque... e tinha também registrado Malagoli Sound. Uhum. Porque esse nome em inglês, eu lembro que teve uma época que não podia registrar ele sozinho. Ah, tá. Porque Sound é som, né? Uhum. Sim. Então, fomos obrigados a registrar Malagoli Sound. Então, os dois já vinham juntos, sabe? Aham. E como que foi a sua entrada, assim? Você assumiu, assim... Eu conheci, sabia da Sound, mas eu comecei a ouvir
Malagualha é legal. Começou as primeiras customizações mais acessíveis para Aham. né, o brasileiro, né? Porque Sim. sempre foi mais caro os importados. Não, mas compra que é a mesma coisa que os importados, que o de Marge, que o Sem Mordanca. Aí eu conheci, assim, e daí vocês meio que já estavam ali encabeçando, assim, né? Sim. Quando que você entrou, assim, pra... Eu estava na empresa desde pequeno fazendo essas coisinhas, assim, uns bicos dentro da empresa, né? Meu pai me colocava. Foi muito importante ele ter feito Foi no isso. início dos anos 2000, né? Que acho que você começou a Com os captadores, sim, mas eu falando fazer assim... experiência, Aham. né? Que conta até Não, então, Ah, eu vou chegar lá. foi justamente essa. A gente começou a fornecer para a Tajima, né? Não, daí já Tá. foi. Daí já é 2005, 2006, né? Será? Acho que... Porque assim... Porque aí começou a desenvolver. Não, eu sei, mas eu tô falando um pouco antes, assim, que eu tava lá na empresa fazendo algumas... Ah, sim. Né, acompanhava Sempre a rotina tava ali, junto né? com meu pai. Aham. Eu não ia todo dia na empresa, né? Mas meu pai, ele chegou para mim e falou, ó, eu não vou te dar mesada. Foi uma estratégia, acho que dele. Ele falou, vou te dar um salário. Né? Ah, Eu era aí- moleque. Aham. Mas tem que ir, sei lá, não lembro, 2 ou 3 vezes na empresa, à tarde, que eu estudava de manhã. Uhum. Nos outros 2 ou 3 dias que sobrava, você podia ficar em casa estudando. Tá. Né? Mas assim, então eu acompanhava a rotina, né? Não era novidade a empresa para mim. Sempre meu pai sempre gostou de música, ouvia, né, em casa e tal. Então eu já estava inserido nesse, só para fazer um contexto assim, né? Eu estava inserido dentro Você desse toca? ambiente. Um pouquinho de guitarra. Fez aula? Meu pai, no começo, ele me ensinou um pouco, mas depois Ah. eu fui fazer Ah, aula legal. de violão, guitarra. Uhum. Hoje já não sobra muito tempo. Eu fiz um tempo, uns anos aqui de baixo, Tá. mas também tô meio paradão. Mas dentro da empresa, a gente teve depois a marcenaria no final dos anos 90 Uhum. e uma loja. E daí meu pai me colocou para ficar mais cuidando da loja, uma loja de instrumentos musicais. Tá. A loja acabou não dando certo, mas acabou servindo para eu aprender mais dentro do contexto de instrumentos musicais também. Coisas que eu uso até hoje, né? Eu fui fazer faculdade de arquitetura, Uhum. nunca Exerceu? trabalhei com essa parte. As coisas, ela, na verdade, tinham um propósito, né? Uhum. Eu gosto muito de construir. Sim. E falei para ele, poxa, se faz, né? Ou engenharia ou arquitetura, né? Voltando aos anos 90, que estava nesse período, sim, né? sim. Então, mas aí veio essa abertura de mercado. Uhum. Nossa, você vê, foi do dia para a noite. Eu lembro Sim. que meu pai falou, as coisas estão meio incertas, faz faculdade, faz engenharia, porque não dá para importar a casa da China. Boa. Só que eu queria fazer marketing, tinha uma outra vibe, assim, Sim. eu não era engenharia. Sim, mais artística talvez, né? E eu queria fazer, lembra, marketing ou desenho industrial. Daí meu pai falou, vamos fazer o seguinte, faz arquitetura, que fica no meio do caminho. Né? Daí a ideia era a gente construir também. Mas aí foram acontecendo essas coisas, eu fui me inserindo cada vez mais na empresa, e no final dos anos 2000 que falei, pô, vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez, né? Que a gente queria fazer. Quando você fornece um captador para fábricas que compram milhares de peças, a gente até foi ver isso depois também, né? Com outras, não vou citar nomes, mas outras fábricas mais recentemente quiseram comprar da gente. Uhum. E é diferente quando você vai negociar com uma fábrica que te propõe a comprar milhares de peças. É custo. Sim, sim. Então não adianta você falar, não, esse aqui tem um som por causa do Alnico. Não, tá, quanto custa? Né? Quando o nosso principal cliente eram as fábricas, a gente fazia o melhor dentro daquele custo. Sim. Mas eram produtos mais simples, né? Aí a gente falou, pô, a gente já não fornece para as fábricas nessa época, começo dos anos 2000. Vamos fabricar o produto que a gente gostaria de colocar no mercado. Vamos procurar. Era a única coisa que a gente ainda não tinha tentado, né?
fabricar um produto que fosse similar ao americano em termos de qualidade, mas que tivesse um preço mais próximo da realidade do país. Até uma coisa que eu não entendo, como que vocês conseguem ter quase metade do preço e a qualidade ser até melhor? Tem uma Não dá pra explicação. Porque se você for pensar, realmente, e é até pior, porque, por exemplo, a gente importa o fio do mesmo fornecedor mesmo dos cara, caras. né? A gente paga mais caro o fio. Sim. A gente compra menos do que a Semerdanka. A gente paga imposto, frete, né? O nosso grande negócio, a sacada, para a questão de ter esse custo, foi também uma coisa que o próprio mercado levou a gente a fazer. A gente desenvolveu esses captadores para vender para as lojas. Só que no começo, a gente ia oferecer para as lojas. Teve loja que ia, pô, legal, vou comprar o produto. Mas uma boa parte, não, para quê? Ninguém compra captador. A guitarra já vem com captador. Tem essa cultura, né? Não tinha essa coisa. Isso falando de mais de 20 anos atrás, né? Mas a pessoa pode querer colocar um captador melhor na guitarra. Ah, eu já tenho o Semerdanka aqui. Um cara que vai fazer isso, ele paga. Porra, a gente não conseguia vender para as lojas. É difícil. Meu pai fez uma viagem com a minha mãe, e isso a gente está falando de uma época onde a gente estava batalhando para vender. 2006. 2006. Ele pegou Brasília. Peguei aqui, saí de São Paulo, peguei aqui interior, Ribeirão, peguei Goiás, né? Até Brasília, né? Nossa. De loja em loja. Eu vi Ele lojas mesmo. ali que... É aquilo que eu te falei, que eu já estava acostumado a lidar com isso, né? De falar com o dono de loja e saber que o negócio dele é mais comercial, né? Mas você sai com a intenção de fazer um passeio e, ao mesmo tempo, aproveitar a mostrar o teu novo produto. Fazer o comercial, produto, né? fazer o comercial. Aí você fica decepcionado. Você fala, pô, Não, era o frustrante. pessoal não mudou. Continua a mesma coisa. Sim. Tinha uma grande loja em São Paulo que era muito importante. Ela já nem existe mais, mas eu lembro que fizeram uma ponte para eu... Você foi comigo? Não fala o nome. Por favor. Eu acho que você foi comigo. Teve um vendedor, não lembro quem, fez uma ponte com o comprador dessa loja. E a gente foi lá. E o cara atendeu a gente assim, tipo, meu... Esses caras estão me fazendo perder tempo, sabe? Caramba, né? Aí o cara falou, não, seguinte, você quer vender na minha loja? Eu falei, quero. Faz o seguinte, de cada modelo que vocês têm, traz 10 peças e deixa aqui, em consignação. O que eu vender, eu pago. Porra, não é isso que eu tô procurando, Sim. né? E não, é assim, é engraçado. Eu voltei pra empresa e falei, porra, tá muito complicado, né? A gente, com muita conversa, falando, poxa, e se a gente colocar na internet? Daí começa, a gente é bem criativo, né? A gente começou a pensar, se a gente vender na internet, a gente não vai estar vendendo para uma loja para depois a loja vender para o consumidor. Então, se a gente vai vender... E nessa época, eu estava nos fóruns. Tá. E eu estava tentando sempre indicar para alguma loja. A gente tinha amizade com o pessoal de revista, e de vez em quando a gente saía uma reportagem, ou a gente punha uma propaganda, né? Revista tinha muito disso, a gente vai falar do captador, daí vocês fazem uma propaganda, né? Saiu um negócio assim. Então, tinham pessoas já comentando um pouco de burburinho, né? E a gente mandava ir para as lojas. E os caras não encontravam na loja. Sim. Quando acontecia isso, falava, bom, então tá bom, eu vou te vender, né? E até fazia um preço melhor. A gente percebeu, poxa, se a gente vender direto para o consumidor, Tira intermediário. a gente tinha intermediário. Quer dizer, a gente pode ter um lucro um pouco maior e mesmo assim o preço ser menor para o consumidor. Então tá. Só que a gente tem uma linha X. A gente pode ampliar essa linha também. Que a internet se você tem uma loja, você vai no mercado, o espaço da prateleira é disputado. Então, ela custa dinheiro para você colocar um produto. Porque é um espaço físico e o espaço físico não dá para você aumentar na determinada seção do mercado. A internet não tem isso. Sim. Então, a gente colocou variações enormes. Nossa,
uma variedade enorme, muito mais do que a gente tem hoje. Muitos modelos. Daí a gente começou a trabalhar com cores, que é essa coisa da customização. E não trabalhar com estoque. Que a gente falou, poxa, é uma quantidade muito grande de produto. Se a gente for deixar em estoque. Então, isso também, fabricar por demanda, diminuir os custos da gente. Sim. É lógico que depois a gente teve que mudar isso. Depois da pandemia, entregar, né? não ia conseguir entregar. A gente teve uma questão que se mostrou determinante na pandemia, quando aumentou a demanda. A gente estava conversando agora há pouco, né? Da demanda da pandemia. E a gente reduziu a quantidade de produtos e começamos a ter estoque. Mas mesmo assim, é um estoque assim, a gente vai acompanhando. Porque é engraçado, tem os produtos que sempre vendem, da cor que sempre vende, mas tem produto que é meio, eu não sei porquê, mas é meio sazonal. Sim. Tem modelos que saem do nada, não sei se é uma banda que vem ou chama atenção. E de repente, a gente percebe isso, a gente já cria estoque disso, mas a gente não tem estoque de tudo. Sim. Mas a gente hoje consegue rodar bastante rápido e a pessoa não ficar esperando muito tempo, a não ser que seja um produto customizado mesmo, daí é feito por encomenda. E vocês fazem ainda customizado? Fazemos. Eu só não deixo no site. Tá. Hoje é uma coisa feita diretamente no WhatsApp e tal. Sim. E porque também criava algumas coisas que atrapalhavam a produção e às vezes ter a customização atrapalhava a produção do captador padrão. Então, quando eu vou conversar com alguém sobre um custom shop, explico que esse produto vai demorar mais, que tem isso, que tem aquilo, que você está definindo o captador de acordo com as suas especificações. Isso não é a mesma coisa de você comprar um produto e trocar depois. Com certeza. Que existem essas coisas, né? O cara tem que entender que é o custom, né? Exato. Mas quando estava no site, a pessoa não entendia. Sim. Então, eu quero um HH rosa. De repente, estava pronto o captador. Viu? Eu mudei a cor da minha guitarra aqui. Muda pra verde. E agora? Exato. E o captador não é uma capa, né? Tem que ser feito daquela cor, você sabe. Eu vi aquela história que você contou lá no Matheus, lá Sim. o cara que Exato. nunca colocou na guitarra, só ficava trocando. Você não vai acreditar, cara. Você não vai acreditar. Eu falei até pro Matheus, eu acho que eu falei pro Matheus, esse cara apareceu depois que eu fui no podcast. Sério? Ele viu? Não sei se ele viu, Tá. ele não falou nada. Mas ele falou assim, cara, eu tava em casa, ele não tinha instalado ainda o captador. Eu falei, olha, vamos conversar, senta aqui. Eu nunca mais vou trocar esse captador pra você, tá? Não, tá bom. Eu falei, mas eu quase pedi pra ele assinar. Daí ele trocou, falei, é a última vez. Você trocou ainda, mais uma? Troquei, tava zerado. Eu fico com dó. Sim. E esse cara, meu, você conversar com ele, você vê que é um cara... É um cara muito gente boa, sabe? Assim... Você vê que é uma pessoa trabalhadora, porque ele tem uma dificuldade. Ele não é um cara que tem posses. E quando ele me falou como ele estava juntando dinheiro para comprar um captador, e por que ele não tinha instalado na guitarra, porque ele queria, embora ele não tivesse condições de comprar uma guitarra, nem simples, o cara realmente não tem... Ele está todo esse tempo comprando as melhores peças para guitarra. Tá. Então, acho que daí ele chega lá e fala, puta, tem que ser a guitarra da vida dele. Sim. O cara dá muito mais valor, né? Daí eu falei, puta merda. Eu entendo. Entendeu? Tem que ficar perfeito. Tem. Às vezes acontece aqui também. Assim, também? O cara quer a perfeição, né? É. Mas ele nem toca direito, né? Mas ele aquela... quer ter... E não tem nada errado com isso. Tem um cara que coleciona carro, né? Às vezes o cara Sim. Né? Não tem nada errado com isso. Não. É bem isso daí. Sim. A gente tem que ter paciência, né? Tem. Porque esse atendimento pós-venda, né, que você dá, né? Isso muda tudo, né? Muda tudo. A gente, dentro da nossa estrutura, a gente procura fazer o mais rápido e o melhor possível. É lógico que, tipo, o WhatsApp, tem gente que manda mensagem lá no sábado à noite. Sim. Mas agora, até tentei automatizar o WhatsApp, cara. Mas, puta... É difícil, né? É complicado.
E eu mesmo não tenho paciência para falar com o robô. Vai ligar lá na operadora do celular, nossa Puta senhora. merda, cara. Né? É verdade. É fogo. Não, mas o pessoal também aqui na luthieria não tem dia. Principalmente que é o dia que o cara tá em casa, né? Sim. Às vezes que ele tá tocando, né? E o seu trabalho é 100% artesanal, né? Então, você nem pode ampliar a produção. Você teria que ter mais gente trabalhando. Daí não é você, né? Eu nem quero. Às vezes as pessoas... deixa eu trabalhar com você, eu trabalho de graça, eu quero aprender, que não sei o que. Não. Que daí não é o Sérgio Grassi trabalhando, isso, né? Já terceirizou. Quantas histórias você já ouviu, né? Que o cara... o luthier é muito bom, mas aí foi o funcionário que atendeu, que não sei o quê, né? Sim. Então... Não que... Né, o funcionário também pode ficar tão bom quanto o luthier, né? Mas é complicado. Até o cara aprender, pegar um jeito. E não é comigo, né? O cara não contratar o meu serviço. Né? Exato. Então... E como que tá o futuro da Malagoli, assim? O que vocês estão planejando para o futuro? Tem alguma coisa, alguma novidade? Tem bastante coisa aí para sair do forno. A gente pegou um começo de ano, final de ano e começo de ano, a gente perdeu alguns funcionários. Teve funcionário que faleceu, teve funcionário que saiu, que se aposentou. A gente tem muita gente com muito tempo de casa lá, né? E daí, no começo, juntou período de férias, que a gente dá férias coletivas e as pessoas vão voltando escalonadamente, com falta de funcionário e atraso de matéria-prima. O começo do ano foi uma briga de foice, assim, sabe? Então, a gente pretendia lançar várias coisas que a gente foi empurrando um pouco. Agora que as coisas se estabilizaram, agora eu digo, né? Já faz um tempinho. E a gente está voltando com os projetos. Quero finalmente lançar as cordas. Né? As cordas, elas não são fabricadas por nós. Então, elas não vão sair com a nossa marca. Mas, assim, é um produto bacana. Né? A gente tem um desenvolvimento com um amigo nosso também que mexe com essa parte de eletrônica, que a gente quer fabricar um captador tipo... Já vou até jogar, mas ainda não existe isso, tá, gente? É um captador noiseless, mas que seja, além de noiseless, que ele não mude o som da extrato. Que não existe até hoje. Que não tem ainda uma coisa assim, né? E por isso está demorando tanto. Que não é uma coisa passiva. Vai ter um circuito lá para poder ajudar nisso. Já tem protótipo? Tem protótipos. Já? São protótipos. Legal. E a gente tá testando. E tem, talvez, é uma coisa que tá jogando mais para frente, o pessoal sempre pergunta do Sustainer. Que com esse mesmo parceiro, a gente pretende lançar, mas ainda não tem previsão. Provavelmente vai ser coisa mais pro ano que vem mesmo. Eu vi uma vez que você falou de uma linha mais barata também, China. Então, a gente tem essa marca que a gente usou para as cordas é a Guitar Flame. E o que acontece? A gente colocou, se você tem lá no Mercado Livre hoje para vender, um set de humbuckers Guitar Flame. Isso é feito por nós. Vocês que fazem. A gente que fabrica. A gente pretende ter uma linha... Talvez não seja uma linha. A gente já tem um captador de contrabaixo de 6 cordas e provavelmente outros modelos vão entrar que estejam dentro dessa mesma pegada. O que aconteceu com o captador? É um soap bar de 6 cordas. Tem pouca procura. E não justificaria para a gente lançar esse produto, desenvolver ferramentais. Mesmo para importar peças e fabricar aqui, para você ter um produto bacana, que tenha um custo legal, você tem que investir um determinado valor e, como toda empresa, a gente faz conta, né? Então, a gente vê produtos que, de repente, não compensem nesse sentido da gente fabricar aqui, que não tenha essa demanda que justifique o desenvolvimento, a gente pensa que a gente pode, de repente, trazer esse produto, ou seja, um produto que a gente não fabrica. Então, a gente não vai trazer, mesmo que a gente tenha alguns modelos, nunca a gente vai ter um humbucker ou um single, porque isso a gente já fabrica aqui. Né? Entendi. Só os modelos que não são fabricados. Então... E deve ser com a Guitar Flame. Guitar Flame. Tá. Porque
Teve até um cara que perguntou, poxa, mas se vocês fizerem, não vai ser melhor? Vai. Mas é que a gente não tem esse produto para oferecer. Tem que ter Sim, demanda, né? Então é melhor, de repente, ter, mesmo que seja uma segunda linha, pelo menos para atender todo mundo, Sim. né? Agora, eu nem sei se o nome seria uma linha ou uma segunda linha, porque não vai ser vai ser mais um complemento de linha, Tá. né? Porque é um produto que a gente não vai fabricar. Sim. Agora, se em algum momento, poxa, de repente, sei lá, acontece isso. Do nada, todo mundo quer o captador de 6 cordas, agora tá estourando aí. Você fabricando, mexendo. Érico, todo mundo tá querendo SOAP 6 cordas. Ah, vamos desenvolver esse captador. Sim. Quando tiver demanda, né? Sim. Uhum. Então, pelo menos a gente tem uma opção aí. E vocês estão com aquele de violão também? De violão mantém. É? Por incrível que pareça, o cristalzinho lá de boca ainda tem demanda para algumas regiões do Brasil. Não é a mesma procura, nem de longe. Aí quem compra são lojas mesmo. São lojas. A gente nem vende no Mas site. aquele outro que você estava desenvolvendo de colocar na boca do violão? Aquele humbucker, né? O de guitarra mesmo, né? Como se fosse aquele LR Bags, Tipo, aquela pegada assim. Esse, a gente tinha, era um dos produtos que a gente, na época da pandemia, a gente deixou um pouquinho de lado. A gente não desistiu disso ainda. É legal isso aí. É um produto bem Eu acho bacana. que tem procura para isso, assim. Tem. Né? Para violão de corda de aço. É isso. Né? E é interessante que, por exemplo, esse captador de boca, esse mais simples, o Sound, tem muita gente que do interior do Brasil usa em viola. Sim. Né? Porque violão com corda de aço já não é uma coisa tão usada e muitos já vêm com equalizador, já vem com captador, né? Não, eu recebo muita mensagem assim. Tem luthier daqui, só 400 quilômetros da minha cidade. Por favor, me ajuda. Como que eu faço tal coisa, né? Então, imagine, para o cara não tem luthier para instalar para ele, né? Daí resolve. Ele resolve. A gente tem os de contato também. Sim. Tem um que é bem bacana, que chama clip, que a pessoa coloca na boca assim. Ah, tá. É piezo. Sim. Né? A gente tem um outro também piezo, que é uma rodinha, tipo Schaller, né? Tá. Que você põe. São captadores legais, né? Não fazem parte dessa linha Malagoli, são Sound. Por que são Sound? Porque são produtos um pouco mais simples, né? São bons, são honestos, mas não é um produto que a gente vai falar, não, isso aqui é o melhor que a gente pode fazer. Isso, uma hora, talvez com esse aí, tipo R-Bags. Os tem Fishman também, né? Eu acho... O pessoal compra bastante LR Bags, os Fishman, assim. É legal, porque às vezes o cara não quer furar o violão dele. Sim. E é um produto bem bacana. Bem bacana. Você consegue um timbre diferenciado ali, né? Sim. Hoje o que a gente tem são os captadores de guitarra, mas a gente tem os suportes para a pessoa colocar na boca, né? A bachata, né? Que o pessoal usa bastante. Tem muita gente... Isso é uma das coisas né? que tem procurado. Né? Então já é um suporte, a pessoa coloca... Sim. Pode pegar um captador... Geralmente captador, por conta de ser um violão, né? Captador de ganho menor, né? Um Custom 2, um 55, que daí você vai... A Unico 2, a Unico 5, que você vai colocar nesse suporte, botar na boca lá do violão, corda de aço, né? E corda de aço, de preferência, né? Para funcionar, corda de aço para captador magnético. É isso, Que o pessoal tem muita dúvida. Eu fiz um vídeo de um captador desse chinesinho, que tem todos os efeitos nele lá e tal. Aí, funciona para nylon? Funciona para nylon, né? É porque o pessoal às vezes não entende que é magnético, né? Exato. E o magnético, o captador vai ter um ímã, né? Sim. Então a corda ela tem que ser... Tem que ser de metal, né? E usar... eu posso usar corda de guitarra? Até pode, mas o núcleo da corda é diferente. Então, você vai matar o som do violão. Vai funcionar, mas não é o ideal. A história das nossas cordas é que a gente estava procurando alguém para fabricar essa corda de violão pra gente. É mesmo? Porque eles fazem a corda com metal. O metal não vai... Ela tem que ser o mesmo revestimento, níquel, né? De guitarra, né?
É que às vezes tem uma primeira, mistura, a né? segunda é o material, depois elas são enroladas, né? Isso, é. Então, eles enrolam com Bronze. É para não bronze. oxidar, bronze, né? é. Então, o que vai transmitir a vibração é o núcleo da corda, Uhum. Sim, não aquilo que está enrolado. é. Agora, a corda que se fabricava, que a ISO, a Rode fazia antigamente, ela era enrolada com aço, Tá. mas não é aço puro. É uma liga, né? Era um aço que, eu não sei, eu não lembro o nome dele, mas é até enferruja, Tá. né? Que é justamente para transmitir, só a corda de guitarra, né? Uhum. Só que para Só que pra violão violão. era um material mais leve, Sim. né? É. Para não ficar tão E, pesado. Pesada, né? e o miolo de corda é de violão, né? É. Uhum. Mas a gente tem essas cordas no site, só que elas são caras. A gente importou dos Estados Unidos, John Pierce, Tá. o fabricante, porque existe, nos Estados Unidos o pessoal usa muito, né? Violão usa o de nylon, aço, né? Sim, sim. E tem alguns fabricantes, e esse foi o Guto Vig que me indicou. Aham. O Guto sempre precisa rodar uma lâmpada, procurar alguma coisa diferenciada, eu converso com o Guto. Sim. E daí a gente importou essas cordas. E elas são muito boas. Uhum. Essa corda com o nosso captador de guitarra com suporte fica perfeito no violão. Só que é uma corda um pouco mais cara. O que a gente queria era um Ter a linha de fabricante vocês. para ter a linha aqui. Daí a gente não conseguiu. A gente conversou com alguns. Conversei com 3 fabricantes. Uhum. E acabou não dando certo por motivos diversos. Uhum. E daí eu acabei entrando em contato com uma empresa na Coreia, que é da onde a gente está importando, Ah, legal. que a gente não tem ainda, mas eles se propuseram a desenvolver. Tá. Já mandaram um protótipo, ainda não recebemos, mas eles tá para chegar aí os protótipos. E já que a gente ia trabalhar com eles, a gente achou melhor já Tá. entrar com as de guitarra, Aham. né? Que devem lançar aí Legal. mês que vem. Uma pergunta que sempre me fazem, né? Eu tenho alguns vídeos que eu instalo uma Malagoli, né? Tem um de baixo que é bem visto, assim, o pessoal gosta bastante. E o cara sempre pergunta, que captador que eu coloco na minha guitarra? Né? Qual Malagoli que eu coloco? E eu dou sempre a mesma resposta, mas eu queria saber a sua. Como que o cara escolhe o captador para o instrumento dele? Vou falar a minha resposta antes. Tá. Pega o que você gosta, o músico que você gosta, que usa um instrumento parecido com o seu, né? Vê o que ele usa para você ter uma base, se você não tem base nenhuma, né? Tem muita gente que só quer um captador novo, mas não tem a base do som que ele quer, né? Sim. Qual que é a sua resposta, assim, pra galera, assim? É basicamente isso. Aham. Eu sempre falei isso para as pessoas. Que que tem o pessoal que já é mais técnico, né? Sim, Ah, sim. não sei o quê, o imã da resistência, qual que é a influência. E tem gente que já é tipo cientista, assim, né? Olha, eu quero saber a espessura, não sei o quê. Para 90% resolve isso. É a melhor coisa. É perfeito isso. Sim. Você pega, eu gosto do Slash. Bom, o Slash tem uma Les Paul, você tem uma Telecaster. Bom, você já não vai ter o som do Slash. Mas assim, dá para você encorpar mais a tua Telecaster. Daí é pensando no músico que você quer. Mas se o cara souber, o músico que... Se o cara tiver essa referência e tiver o mesmo instrumento, fica muito fácil. Porque o Slash tem um modelo de captador, o Van Halen tem um modelo de captador. O Van Halen é um pouco mais complicado porque ele foi... né? Tem muita experimentação aí. Sim. Mas vários músicos, você tem 1 ou 2 modelos de captadores que você indica, e na parte do captador vai ser a mesma coisa que o cara Sim. usa, né? E não tem como inventar a roda, né? Porque Não tem como inventar a roda. os captadores que você faz também são baseados em algumas coisas que o Sim. pessoal usa, né? Sim. Tirando alguns modelos que vocês têm os são modelos autorais, né? né? Mas o que vende mesmo é o que o Aham. Steve Vai tocou, o que o Sim. Steve Vai usa, o que o Petrucci usa, que o John Slash... Mayer, Hendrix, não tem Ray jeito. Vaughan, né? Exato. E vai ser assim, hoje, era ontem e vai ser assim, acho isso. que por muitos e muitos anos. Talvez indefinidamente, porque esses caras continuam influenciando, né? Sim. E ainda bem, né? Surgem novos, talvez não na mesma velocidade, mas vão surgindo novos que agregam, o que é bacana certeza, também, né? Que a gente tá vivendo uma época meio diferente, né? Que nem... Quantos anos você tá?
Eu tenho 47. 47? Eu tô com 45. A gente é mais ou Mesma menos idade. parecido, né? E tinha muita coisa, né? Eu sou da época da MTV. Ah, sim, Você é. assistia os videoclipes, você queria ser o guitarrista Sim, da... Eu sim. queria ser o Kirk Hammett, eu queria ser o Slash, É. né? Hoje em dia não tem muita referência, né? Não. Nova, assim. Nova não. A gente, antes da pandemia, a gente falava, o nosso mercado precisa de um novo Guitar Hero. É verdade. Né? É que daí veio a pandemia, realmente, ela é antes e depois Uhum. para praticamente tudo, né? Mas o que a gente viu é que o que o mercado musical viu é que para funcionar, na verdade, assim, falando não para música, né, para surgir coisas novas na música, mas para o mercado de instrumentos musicais, é que as pessoas só precisavam tocar mais, ter um tempo para se dedicar, É isso. né? As pessoas, a Fender, você deve ter visto isso, né? Em 2020 foi o ano que a Quase. Fender mais vendeu guitarra, Aham, né? sim. E não surgiu ninguém. Eram as pessoas tendo um tempo para falar, pô, eu vou tocar um instrumento. é verdade. O grande problema é que a mídia não mostra, né? Então, Você vai num bar, tá cheio de tá gente cheio, ouvindo música. Você pega o YouTube, né? Sim. Você acessa lá, você vê quanto jovem. Tem bastante jovem Puxa, tocando tira um muito, né? som. É. Eu vejo alguns que falam, putz, o cara toca demais, né? Sim. Então, no meu tempo, rock era rock. Sim. Era Rolling Stone. Aham. Mesmo os Beatles, né? Sempre adorei os Beatles. Tem até um quadro dele no meu escritório, né? Mas ele não era ainda aquele rock, né? Que vinha lá tinha de aquela trás. atitude, Você fala dos rock dos anos 50, Do Elvis, né? Depois eles ficaram meio psicodélicos, né? Meio depois Pink Floyd, assim, né? foi se mudando, né? Hoje você vê um Rock in Rio, né? Puta, uma mistura. Você vê até samba lá. É isso. Né? É verdade. É que daí, no caso de um festival, os caras têm que vender ingresso. É Então, isso. Complicado. Esse instrumentista, né? Que tira som mesmo, é por gostar muito, né? Ele grava vídeo, ele põe na internet, mas você vê, ele não tem espaço. Existem ainda outras coisas, outras ações. Não está mais na Kiss, mas o ano passado não quer dizer que terminou esse concurso, mas antes estava na Kiss, né? Que era o Autoral Brasil. Tá. Eles estão fazendo o Autoral de novo esse ano, Ah, é? só não está passando na rádio. Uhum. Mas tem um monte de banda inscrita. O ano passado foram mais de 200 bandas, acho, algo assim. Esse ano a gente tá patrocinando. Ah, legal. E também teve, acho que, mais inscrições ainda, porque eles têm as redes sociais. Sim. Então, mesmo que você não esteja numa rádio, seria melhor. Mas na TV, as redes sociais, elas chegam, porque é onde está essa molecada. Sim, se não fosse a internet, Então, a gente eu vê... acho que teria acabado tudo. A gente tem um monte de exemplos aqui de músicos que surgiram na internet, brasileiros, que estão consagrados. Com certeza. Fora, né? E porque eles conseguem o público deles. Então, eu acho que... Eu sou até mais otimista. Eu acho que hoje, embora a peneira seja diferente, né? É o próprio público... Eu acho que é até melhor, porque não é um... O cara que faz o público dele, Exato. Não depende de ninguém, né? Não é um burocrata que tá lá, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. É verdade. Porque se fosse depender de dono e gravadora, não. existiria nem Queen, sei lá. Sim. Entendeu? Então, tudo E, bem. e a igreja também, né? O pessoal do gospel também Muito. é forte, né? Na Muito música. forte. E esses é interessante porque eles seguem o artista e tem uma fidelidade, né? Tem. Consome o produto do artista. Sim. A gente tem os parceiros também, nossa, muito legal, muito legal. Vocês têm bastante parceiro também? Temos. Legal. E quando sai alguma coisa assim, é interessante, porque às vezes a pessoa que está fora daquele meio, ela pode até não conhecer, mas ela é super forte dentro daquele meio. Sim. Então, às vezes o cara faz alguma coisa, as pessoas, eu quero... quem tá usando lá?
Aham. Um monte de gente verdade. vem, traz... É o tal do engajamento, né? Sim, exato. Às vezes o pessoal fala esse negócio do endorse, né? Como que faz para ser endorser? Tudo, É. normal. E às vezes o cara tem, sei lá, 100 mil seguidores, mas não tem engajamento nenhum. Sim. E às vezes o cara tem 10 mil, mas os caras seguem ele, São gostam, fiéis, são fiéis. E esse cara que vai vender o seu produto. Exato. E quando você pega no gospel, às vezes você vai ver, você está conversando com uma pessoa que você não conhece porque você não está inserido no meio. Mas de repente você vai ver o cara, 2 milhões. Tem esses caras também. Caraca, É verdade. é um barato. Queria primeiro agradecer, né? Muito obrigado por vocês terem vindo. obrigado a você. agradecemos. Obrigado mesmo. Eu sei que é complicado, né? Tirar um tempo, ainda mais vocês, que tem um monte de coisa para fazer, né? Tirar um tempo assim, mas eu acho que vai ser bem legal pro pessoal que assiste, pessoal que gosta, conhecer um pouco da história, Sim. né? Então, queria que vocês falassem, sim, considerações finais, se você tem alguma coisa para falar. Antes de mais nada, a gente que agradece. Eu Imagina. gostei muito de ter vindo aqui. Aliás, quem puder vir para Sorocaba para recorrer aos seus serviços, já é um belo de um passeio também, porque a cidade é muito bacana legal, também, né? Vale muito a pena. E a gente está nas redes sociais, quem precisar falar com a gente, indicação de produto, a gente tem o nosso site, captadores.com.br, lá tem o WhatsApp, pode chamar a gente, ou no Instagram, só procurar meu nome ou o nome da empresa que acaba achando. Legal. É isso aí, gente. Nós contamos um pouco aqui Da epopeia. Da epopeia da nossa 1% empresa, né? da história, né? Que tem muita coisa, né? Exato. Eu agradeço de poder estar aqui, né? E, inclusive, isso, de poder estar, né? Porque a vida passa muito rápido, Passa, né? Passa, Então, isso que a gente está contando é coisa de 60 anos atrás, né? Muitos que às vezes estão assistindo, nem o pai tinha nascido, né? Verdade, Não, mas muito obrigado mesmo. Eu a me gente sinto que honrado, agradece. né? Por vocês terem vindo, contaram Poxa. a história de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Prazer é todo nosso. Então, se você gostou desse bate-papo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Muito obrigado, até a próxima. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.